Meio-dia mais 7 minutos, Jameson Páscoa na nossa mesa de áudio, Anderson Lima colocando nossa live no ar. Estamos lá no YouTube, youtube.com/Jovem Pan News Fortaleza. Você manda aquela mensagem pelo 981 11 3787, 981 11 3787. E a gente vai falar sobre tudo isso, Fortaleza, Ceará. Hoje vamos deixar um pouquinho para mais tarde, né? Porque o destaque agora é o Ferrão, rapaz. É o respeite o bicampeão nacional único no estado do Ceará e o último título deste ano invicto. Olha aqui, quem está acompanhando no YouTube está vendo. Capa bonita, rapaz. Almanaque do Ferrão. E aqui embaixo tem exatamente Evandro Ferreira Gomes, o autor. Evandro Ferreira Gomes, claro, antes de tudo, um torcedor apaixonado pelo Ferroviário Atlético Clube, pelas minhas pesquisas aqui desde os 8 anos de idade, estou correto? E tem mais de 20 anos dedicados a exatamente pesquisas, entrevistas que levaram ao lançamento. Primeiro, em 2013, o Almanaque do Ferrão, o início, né? E agora tem essa primeira atualização, e tinha que ter, né? Claro, com mais um título nacional. Tudo bem, Evandro? Uma satisfação tê-lo aqui, boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Tom. Boa tarde, meu amigo Sérgio, patrono lá do nosso grupo de WhatsApp Repensando Futebol. De vez em quando ele dá uns carões na gente lá, né, para organizar, organizar a discussão. Faz parte. É um prazer estar aqui presente com vocês, enfim, trazendo aí o Almanaque do Ferrão para vocês conhecerem. Segunda edição do Almanaque do Ferrão. A primeira foi em 2013, na época que o Ferroviário completou 80 anos. E agora, com o aniversário de 90 anos e culminando com o título de campeão brasileiro, Série D, né, invicto, o Almanaque do Ferrão completando aí esses 90 anos completos, todos os jogos, todas as fichas técnicas de 1933 a 2023. Quantos jogos ao todo? Está aqui na contracapa, 3.935 fichas técnicas, 2.456 jogadores utilizados desde a fundação do Ferroviário lá para o seu Valdemar Cabral Caracas, em 1933. Aí tem aqui na contracapa também os maiores goleadores e os recordistas em número de jogos, todos os goleiros, treinadores e presidentes, resumo de todas as campanhas vitoriosas da história do Ferroviário e médias de público por temporada. Quer dizer, um almanaque realmente completíssimo, deve ter dado no trabalho. 20 anos foi de pesquisa? Exatamente. Quase 30, né, na realidade. 30. Na realidade, começou nos anos 90, mas nos anos 90, quando eu comecei a juntar essas fichas técnicas e organizar, compilar esses dados, eu não tinha nenhum interesse em lançar almanaques. Aí depois, uma viagem que eu fiz para São Paulo, eu conheci Celso Zelt, né, que é jornalista da ESPN Brasil, enfim. E ele tinha lançado o Almanaque do Timão. Ele me presenteou, inclusive, com o Almanaque do Timão. E eu vi que o que ele tinha feito com o Corinthians era exatamente o que eu tinha de dados com o Ferroviário. Só precisava mais aprofundar a pesquisa, organizar. Até na apresentação do livro eu conto essa história. E aí, por conta da influência desses primeiros almanaques, o Almanaque do Timão, o Almanaque do Palmeiras, que também foi o Celso Zelt que fez, o Almanaque do Flamengo, né, que foi o Roberto Assef. Enfim, eu vi que dava para o futebol cearense ter algo parecido. Então, eu comecei a trabalhar e compilar aquelas informações, porque não é só juntar as fichas técnicas, né? Na realidade, você tem que conhecer cada um daqueles jogadores. Muitas vezes um jogador que joga num ano é diferente de um jogador homônimo que jogou no ano seguinte. Você tende a achar que é o mesmo. Sim. Se você não lê a história e for nos arquivos de jornais, você não vai pegar ali a transição desses jogadores. Um que saiu, um que chegou, mas tinha o mesmo nome. Como agora mesmo, né? O Ferroviário esse ano, em 2023, trouxe um jogador do futebol paraibano chamado Vitinho. Sim. E agora contratou outro Vitinho, que era do Santo André, que vai jogar em 2024. Então, se você pega ali os dados e a ficha técnica e olha rapidamente, você vai achar que é o mesmo. E teve um Vitinho... Sim, recentemente também. Em 2018, o Ferroviário teve um Vitinho. Né? Não, Moreno. Moreno. Cabelo pintado. Teve um Vitinho que não vingou, acho que 2021, que tinha esse cabelo mais colorido aí, mas teve um Vitinho também em 2018, quando o Ferroviário foi campeão brasileiro em 2018. Só para complicar a vida do pesquisador. Exatamente. Eu me lembro bem de um caso que eu cito sempre, que, por exemplo, nos anos 70, o Ferroviário teve, em 1973, um jogador chamado Paulo César, que veio do futebol carioca. E esse Paulo César só ficou a temporada de 73. Quando veio a temporada 77, ele voltou para o Ferroviário. O pessoal chamava de Paulo César Neném. E o que aconteceu? Em 78, o Ferroviário trouxe um grande artilheiro também chamado Paulo César. Se você pegar a história completa, você tende a achar que o de 77 é o mesmo de 78, porque são anos mais próximos. Sim. E não o de 73, que está distante. Na realidade, o de 77 é o mesmo de 73, o de 78 é outro.
E o 78 foi, inclusive, o que fez mais sucesso. Foi artilheiro do Campeonato Cearense em 79, foi vendido para o Santa Cruz, na época que o Santa Cruz vendeu o Nunes para o Fluminense, e depois o Nunes foi para o Flamengo, teve aquela transferência, ele foi contratado para substituir o Nunes no Santa Cruz. Legal. Aí depois ele voltou para o Ferroviário, e do Ferroviário, coincidentemente, ele foi para onde? Para a LDU, de Quito. LDU que essa semana a gente viu jogar com Fortaleza. E como a vida e o futebol, né, vai Exatamente. conversando, as histórias vão se conversando. E é interessante também esse tipo de iniciativa do Almanac, até para resgatar, claro, uma história, para documentar. E até a gente vinha conversando antes do programa, nesse processo que o Ferroviário faz, inclusive de renovação de sua torcida, da conquista mesmo. A gente sabe que passa muito pelo campo, pelo que é apresentado em campo, mas quando você, de repente, apresenta um trabalho desse para uma criança, para um jovem, vai começando a ver que o Ferroviário de hoje, que está numa Série D, subiu para a Série C, já foi também um Ferroviário e continua historicamente gigante, né? Essas histórias ajudam também nesse sentido. Foi também com essa ideia, Evandro? Também, né? Também. Esse livro, inclusive, tem influência dentro da minha própria casa, né? Por exemplo, meus meninos, eles manuseiam o livro e ficam, assim, impressionados. E torcem Ferroviário também. Acabaram torcendo, né? Sem muito esforço. Imagino que sem pressão, né, Evandro? Não, o primeiro até teve uma pressão, mas o segundo não. O segundo já foi por tabela, né? Então foi tranquilo. Mas, por exemplo, uma vez eu me lembro que ele pegou o livro aqui, pegou um jogo de 1981, aí viu lá, Ferroviário 4, Fluminense do Rio de Janeiro 1. Ele não acreditou como é que o Ferroviário tinha metido 4-1 no Fluminense. Eu disse assim, ainda tem um detalhe. O Fluminense, 2 meses antes, tinha sido campeão carioca com um gol de Edinho em cima do Vasco da Gama, 2 meses antes. Ali, 2 meses depois, ele tomou de 4 do Ferroviário. Era um fortíssimo Fluminense. Eu não gosto Fortíssimo. dessa lembrança, não. Mas você lembra desse jogo, né? 2 gols do Roberto, 2 gols do E Jangada. ali que era o time das temporadas, não é isso? O clube das temporadas foi bem antes. 70 e pouco. Não, foi na década de 40 e 50, né? Quando os times do eixo Rio-São Paulo vinham para Fortaleza, excursionando, às vezes passavam pelo Maranhão, desciam aqui, aí jogavam contra Ceará, Fortaleza e Ferroviário. É por isso que chamava de clube das temporadas, porque ganhava do Ceará, ganhava do Fortaleza, mas pegava o Ferroviário e perdia. Inclusive o próprio Fluminense, em 1949, tinha goleado o Ceará e Fortaleza, e quando jogou com o Ferroviário, perdeu de 2-0. Carrasco do Fluminense. Carrasco do Fluminense, exatamente. O Fluminense acho que tem 1 ou 2 vitórias só em cima do Ferroviário. É uma coisa um confronto bem equilibrado. E qual foi aquele ano que o Ferroviário foi campeão cearense, tanto no profissional como dominou nas categorias de base também? Isso aconteceu algumas vezes, né? 79 isso aconteceu, 79 isso aconteceu, 94 isso aconteceu também. O Ferroviário sempre teve origem por fato de ser um clube que nunca contou com recursos financeiros em abundância, então ele sempre teve que investir na base. Muitas vezes projetava jogadores por necessidade, né? Até às vezes jogadores que nem eram tão maturados e maduros para entrar no time, mas acabavam jogando. E inclusive o Almanac do Ferrão é interessante porque dentre esses 2.456 jogadores, você tem o nome do jogador, você tem a posição, a quantidade de jogos que ele fez, a quantidade de gols, a quantidade de títulos, a data de estreia, o nome completo dele, o estado de referência dele, onde ele nasceu, e a referência clubística dele. Você vai ver que muitos têm como referência clubística categoria de base, que são jogadores que foram feitos no próprio Ferroviário. Quando veio de outro clube, tem lá o nome do clube, né? Veio da Caldense de Minas Gerais, veio do Atlético Mineiro, mas a maioria deles, você olhar, eu não sei exatamente o percentual, mas tem muitos jogadores que vieram de referência, como referência categoria de base. Que inclusive, foi um grande desafio dessa pesquisa, porque ter as fichas técnicas é uma coisa até mais fácil, mas ter o trabalho de identificação dos jogadores e depois correr atrás, até de onde o jogador nasceu, é mais difícil. Principalmente esses jogadores do passado, bem remoto, ali dos anos 30, 40, 50, são dados mais difíceis de conquistar. E antes da pergunta do Tom, só para o torcedor que já está mandando mensagem curioso, né? O lançamento, como é que vai ser? Vai ter um lançamento junto ao Ferroviário, outro independente? Explica para a gente, data, como é que é? O Almanac do Ferrão já está à venda, certo? Pela internet, almanacdoferrão.net, no blog almanacdoferrão.net ou na própria loja oficial do Ferroviário, a loja virtual. Mas vai ter um evento de lançamento no dia 9 de novembro, no Nativas Grill, ali na Dom Luiz, que é um jantar que o Ferroviário está organizando na próxima quinta, dia 9 de novembro, que é inclusive aniversário de nascimento do Valdemar Caracas, né, fundador do Ferroviário. Então, a diretoria do Ferroviário
organizou esse jantar. Esse jantar é comemorativo ao título de bicampeão brasileiro invicto, conquistado agora em setembro. Então, ao participar desse jantar, com a compra do ingresso, o torcedor, a família Coral vai ter direito ao Almanaque do Ferrão. Vai ser um lançamento para a família Coral. Depois, ainda agora no mês de novembro, nós vamos anunciar também um outro lançamento que vai envolver uma coisa mais intimista, uma coisa mais de café, de biblioteca, né? Que não envolve necessariamente o torcedor do Ferroviário, mas o desportista, de uma maneira geral, que vai querer adquirir o livro para a sua biblioteca. Uma situação que o Evandro falou é sobre justamente a busca por dados, né? A busca por informações. Hoje está tudo muito fácil, né? Se você pegar dos anos 2000, até dos anos 90 para cá, é muito fácil você encontrar informação, estatística, informação. Mas quando você vem da década de 30, década de 40, década de 50, para você, se já é muito difícil, é o meu modo de ver, cara, você encontrar sumário das partidas, com escalação, buscar público, o trabalho ele é mais árduo ainda para você tentar catalogar cada atleta, cada informação. O desafio, Evandro, de você buscar informação desses atletas, porque nem sempre você vai encontrar num telefonema, você vai encontrar na internet. Às vezes, você precisa ir atrás de alguém que conviveu com um atleta para buscar informações mais detalhadas sobre ele. Você pode contar um pouquinho desse aspecto, dessa transição de buscar atletas da década de 40, 50, que você pode morrer de pesquisar, você não acha na internet. Tom, é um grande desafio. Eu acho que isso é um problema que assola aí todos os pesquisadores. Quando eu converso com o pessoal que faz pesquisa sobre o Ceará, sobre Fortaleza, todos eles relatam a mesma coisa. Principalmente ali dos anos... Ceará e Fortaleza, que são equipes que são mais antigas do que o Ferroviário, eles têm até mais problemas do que isso, porque eles têm ali um apagão de dados nos jornais da época, nos anos 20 e nos anos 30, que eles já jogavam. O Ferroviário, ele foi fundado em 33, mas ele só começou a jogar a primeira divisão em 38. Mas eu consegui levantar vários jogos aqui da Liga Metropolitana, na Liga Suburbana, né? Que era uma espécie de segunda divisão dos anos 30, que o Ferroviário jogou praticamente a década de 30 inteira. Então, alguns jogos desse período foram recuperados, mas muitos sem o placar, só o Ferroviário contra o adversário local, mas, enfim, sem a ficha técnica. Então, é realmente um grande desafio. Quando você chega ali nos anos 40, 50, o trabalho se torna um pouco mais fácil, porque a gente já tinha alguns jornais ali consolidados, periódicos da época, que se você não encontra num, você tem a segunda alternativa, a terceira alternativa, e você consegue encontrar. Hoje, apesar de toda a abundância de informação que a gente tem na internet, os jogos oficiais eles são extremamente fáceis de você conseguir, até porque, por uma questão de legislação, os jogos são publicados, as federações, a CBF publica o borderô do jogo, a súmula. O problema hoje são os amistosos. Isso é uma coisa que, inclusive, eu estava conversando num grupo que a gente tem, da APFUT, que é a Associação de Pesquisadores do Futebol Brasileiro, onde o Celso Zelt, que eu falei aqui, que foi um inspirador desse trabalho no início, pesquisador do Corinthians, ele estava relatando isso, que hoje o Corinthians joga um amistoso véspera de Natal, preparatório, e ninguém tem acesso à escalação. Primeiro que os 11 jogadores jogam o primeiro tempo, no segundo tempo é um segundo time e ainda entra outros jogadores. Então você tem ali 25, 26 jogadores participando daquela partida. Ele tem que ligar para o clube para conseguir essa informação. Muitas vezes o clube coloca uma certa resistência, né? Porque hoje em dia tudo é muito blindado, assessoria de imprensa, aquela coisa, só fala um. Às vezes é o próprio treinador, não posso revelar o time que treinou, porque o adversário vai saber quem esse cara quer esse dado. Então a gente vivencia isso hoje também, principalmente nos jogos amistosos. Dentro do Ferroviário, graças a Deus, eu já construí um canal de contatos que eu já tive situações onde o próprio treinador disse, não libera não, que eu não posso, vou ter um jogo importante. Aí eu combino, depois do jogo me diga, porque eu preciso botar no almanaque. Se o problema é esse, né? Eu espero passar o jogo e pego a escalação. Aí coloca na ficha. E é complicado, por isso mesmo a gente tem que valorizar esse tipo de trabalho. A gente está conversando aqui com o Evandro Ferreira Gomes, autor do Almanaque do Ferrão, né? Vai ser lançado, como ele já falou, já está disponível, mas terá o lançamento oficial a partir da próxima semana. Eu estou dando uma olhada aqui, página número 323, maiores sequências de invencibilidade em jogos oficiais. E veja aqui que o Paulinho Kobayashi aparece em terceiro, 20 jogos. Primeiro, isso como técnico, né? Primeiro lugar de José Oliveira e Urubatão Calvo Nunes. Segundo lugar de José Dutra e Zé Maria Paiva. Quer dizer, o Paulinho Kobayashi chegou bem próximo a 2 jogos de bater um recorde
mesmo, né, na história do Ferroviário. Exatamente. O Não grupo fosse aquela final, né, da Fares Lopes? foi um jogo, na realidade, contra o Pacajus. Pela Fares Lopes, verdade. que o Ferroviário colocou o time misto. Que quebrou. E quebrou a invencibilidade. Senão a gente ia ter fatalmente o Ferroviário quebraria, o Ferroviário desse ano, treinado pelo Kobayashi, chegaria à marca de 21 jogos, que é uma marca do José Dutra e o Zé Maria Paiva, né? Que foram treinadores em 94, mas chegaria também na sequência maior, a primeira sequência invicta, a primeira sequência de invencibilidade em jogos oficiais, que são de 22 jogos, que foi do dia 25 de abril de 79 a 12 de julho de 79, um período que o Ferroviário foi comandado inicialmente pelo José Oliveira, já falecido, e o Urubatão Calvo Nunes, também já falecido, que foi um grande meio-campista do Santos na época de Pelé, treinou o Fortaleza e nesse período treinou o Ferroviário. É deles a maior sequência invicta da história do Ferroviário, 22 jogos. O Kobayashi parou nos 20 esse ano. A gente pode dizer que 2023 foi o melhor ano da história do Ferroviário ou quase isso? Em que patamar você coloca essa temporada? Eu acho que foi, sem dúvida alguma, o melhor ano dos últimos 30, das últimas 3 décadas, com certeza. Primeiro que conquistou-se o maior título da história, que é um bicampeonato, da forma como foi, invicta. O Ferroviário, apesar de ter sido campeão invicto da Fares Lopes em 2020, mas Fares Lopes é uma Copa Estadual menos expressiva, né? Série D nacional. Né? Série D nacional. 64 clubes. E o Ferroviário tinha sido, tirando essa Fares Lopes, o Ferroviário tinha sido campeão invicto somente em 68. Campeão cearense invicto de 1968, que é um título muito badalado até hoje na história do Ferroviário, por conta da forma como aconteceu. E na época que o Ferroviário tinha Edmar, Coca-Cola, grandes jogadores, enfim. Depois, na década de 70, já Hamilton Mello entrou nesse time. Então, uma fase muito gloriosa do Ferroviário. Então, existia essa lembrança de que o Ferroviário tinha sido campeão invicto em 68, mas muito pouca gente tinha visto isso. E agora uma geração inteira viu um título invicto se eu não me engano, foram 24 jogos, né? Que é, inclusive, a maior sequência de invencibilidade de um time campeão invicto no Brasil em todas as séries. Maior, inclusive, do que o Internacional de Porto Alegre em 1979. Eu sei que vão dizer, mas o Inter foi Série A. Tá, mas aquela Série A de 1979, se você pegar os adversários do Inter, tem também um monte de time do porte, que hoje seria uma Série C, Série D. Né? Era outro contexto. Eram 94 times, enfim, o grupo dele. Se você pegar os adversários mais famosos, você tem o Palmeiras, você tem o Vasco, né? Um outro time, o Guarani de Campinas, que era muito grande na época, tinha sido campeão brasileiro em 78, mas os outros, é o Dom Bosco do Mato Grosso, né? É o Misto de Cuiabá, são times do porte que seria hoje o Ferroviário. Então, assim, tem uma coisa muito importante aí, essa invencibilidade do Ferroviário de 24 jogos, porque foi maior do que a do Sampaio Corrêa, foi maior do que a do próprio Vila Nova, quando eles foram campeões também de Série C, Série D, e foi maior do que a do próprio Inter em 79. Perfeito. Foi a questão da invencibilidade não só em termos quantitativos, mas qualitativos em relação aos adversários, né? Isso. Então, quando eu digo que ele é uma enciclopédia do Ferroviário, eu diria até da história do futebol cearense. E eu, pegando o mote aqui que o nosso Tom deixou, em relação a essas pesquisas, eu vejo que tem que ter muita vocação. E o Evandro tem a vocação para ser pesquisador, e ele já me contou, eu queria que ele dissesse aqui, aquelas pesquisas feitas, Evandro, lá na biblioteca pública estadual, de onde ele vai catalogando muita, né, informação. E se você tem uma equipe que trabalha contigo, ou se esse trabalho é individual? Não, o trabalho é 100% individual, desde o início. Todo pesquisador é meio solitário, né? Todo pesquisador é meio solitário. Inclusive, você citou um lugar aí bastante aprazível nessa cidade, que é a Biblioteca Pública de Fortaleza, que já era um lugar muito agradável e se tornou até mais agradável ainda depois da reforma. É um lugar maravilhoso, é um lugar que, quando eu quero um pouco de paz, eu vou para lá, né? E respiro lá, tem vários ambientes, não só o setor de arquivo, tem vários ambientes. E todo mundo que faz pesquisa hoje no futebol cearense, principalmente, vai para lá, se encontra lá. Então foi lá que eu conheci Eugênio Fernandes, que é pesquisador do Ceará, David Barbosa, que é pesquisador do Fortaleza, enfim, várias pessoas aí que fazem pesquisas, Zé Renato Sátiro, conheci também através da biblioteca. Então é um trabalho realmente solitário, né? Seria, até porque tem determinados níveis de informação que só você sabe, né? Quando eu não vejo
uma equipe compartilhando todas as informações, porque você precisa individualmente ler os jornais. Literalmente, eu peguei todos os jornais da história do estado do Ceará e tive que ler desde 1933 até o período da pesquisa. Então, assim, além de pegar os dados, eu acompanhei as crises políticas do ferroviário, as denúncias, as manchetes. O dia lá que, na década de 70, que a máquina de escrever foi arrolada pela justiça porque o ferroviário estava com dívida trabalhista. O dia que não sei quem deu um tiro no supervisor e foi caso de polícia, o ferroviário saiu na primeira página. O dia que o jogador teve um infarto e faleceu dentro do campo. Enfim, tem tanta história, né? Tanta história ao longo de 90 anos que o que foi para o livro, né, o Almanaque do Ferrão, são especificamente sobre os jogos amistosos e oficiais e as estatísticas extraídas a partir desses jogos. Mas daria para fazer outro livro só de histórias, só de casos. E você tem um outro livro também, que Crônicas Corais, né? Isso. Eu já li, inclusive, É. e é bem bacana, porque você viaja mesmo no tempo, né? Resgatando histórias, conhecendo um pouco mais da história do ferroviário. Tem um novo livro agora, meu nome, pode me chamar de Ferrão? Do Jeff Peixoto. Do Jeff Peixoto, que esteve Isso. aqui. E, quer dizer, esses estilos também, né, de leitura, um almanaque é algo mais documental, né? Sim. Para você fazer um documento de pesquisa, reunir os números do ferroviário. Sobre, por exemplo, você falou aí de algumas histórias, tal, de alguns nomes importantes. Você não pensa também em escrever, de repente é uma ideia, ou você já pensou certamente sobre isso, biografia, por exemplo? E se pensa nisso, de repente, qual seria um jogador, um personagem do ferroviário, a começar pelo fundador, que tem uma história fantástica. Mas se você puder trazer para a gente, como homem que conhece bem a história do ferroviário, um personagem que lhe, sabe, mexa mais com você na história do ferroviário. Caio, isso é uma pergunta delicada. Assim, eu vi recentemente esse ano o Ciro Câmara e o Vinícius Bozo lançaram um filme maravilhoso. E é daí que eu tirei a pergunta. Sobre exatamente. a história do Hamilton Melo. Eu Sim. vi aquele filme, eu até participei, eu gravei uma parte do filme falando sobre ferroviário. Quando eu saí do cinema, eu pensei assim, eu tenho que fazer uma coisa parecida com isso sobre alguém do ferroviário. Não que o Hamilton Melo é Sim. do ferroviário, muito identificado com Fortaleza, mas também foi tetracampeão no Ceará. É um cara que surgiu, apesar de ser do futebol, do futsal, né? Na época chamava futebol de salão, do América. Ele explodiu no ferroviário. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei, tem tanto personagem na história do ferroviário que daria um filme, ou a própria história do ferroviário daria um filme. Uhum. Então eu tenho a impressão que agora, nessa contagem regressiva de 10 anos para o centenário do ferroviário, Data importante. muita coisa vai surgir aí. Já surgem algumas coisas. O próprio YouTube tem vários documentários sobre pessoas que estão terminando faculdade de jornalismo e colocam o ferroviário como O Jardel tema. já falou que em breve vai lançar uma biografia dele. Me parece Jardel, me parece que um escritor eu soube. português que vai fazer. O Jardel tem uma história maravilhosa e tem muita história dele no ferroviário que ninguém sabe, né? Compartilhadas, inclusive, pelo professor Edmundo, que foi treinador dele na base. O Jardel é um caso, inclusive, engraçado. Eu tenho aqui, eu até falei agora no Camisa 8 com o Bruno Balacó, o Jardel, no dia que o Jardel estreou no ferroviário, em agosto de 1990, ele com 16 para 17 anos, eu estava no estádio, na Barra do Ceará, e eu vi. Eu lembro literalmente, eu estava exatamente em frente àquelas arquibancadas baixinhas e eu vi um garotão magro, alto, né? Aí Meio desengonçado. Totalmente desengonçado, né? A bola batia nele, eu lembro o comentário que o pessoal do lado fazia, esse menino é muito ruim, não sei o que. Esse menino muito ruim foi um dos maiores artilheiros da Europa, né? 2 vezes bola de ouro, né? O maior jogador cearense. Eu de acho todos que o os de maior tempos, projeção internacional, sem né? dúvida alguma. Que Sem conquistou dúvida mais. alguma. Então, Jardel é um personagem maravilhoso, entendeu? E tem vários outros. Pessoalmente, eu me identifico muito com a história do Marcelino, goleiro, Legal. que inclusive completou agora 50 anos do recorde dele de 1.295 minutos sem sofrer gols no Campeonato Cearense de 1973. Tem até aqui nas páginas do Almanac. É a 4ª maior marca de invencibilidade de um goleiro no Brasil e é a 8ª melhor marca no mundo. 1.295 minutos sem sofrer gols. O Marcelino daria um belo livro, porque ele tem muitas histórias. Na época que ele era jogador da Portuguesa, do futebol carioca, eles excursionaram, ele chegou a jogar contra o Valência, contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Ele veio para o estado do Ceará, até com uma certa vingança do treinador dele, que disse que ele no Nordeste ia morrer de fome e ia comer barro, né? Aquele preconceito da época, Sim, que o sim. Rio de Janeiro que era o centro do futebol nacional, que ele queria vir para jogar. E ele veio no final de 69, foi campeão pelo Ferroviário em 70, retornou em 71 e em 73
teve esse recorde aí de 1.295 minutos. Espetacular. 12 horas e 32 minutos. Tem mais alguma pergunta para o nosso querido Evandro? Eu imaginei que ele fosse falar do Acácio. É, porque eu guardei um aqui para encerrar entendeu? uma perguntinha também bacana. Pensei que seria o Acácio aí o alvo dessa biografia, mas tô brincando porque a pergunta que não quer calar é saber do Evandro Ferreira Gomes. Quem jogou mais bola? Clodoaldo ou Acácio? Acácio, sem dúvida alguma. Aí é Sem polêmico. dúvida alguma. Sem clubismo. Ele tá me provocando com essa pergunta porque isso aí já virou tema. Isso aí já virou tema de discussão no grupo lá que eu comentei aqui, o Repensando Futebol, que é um grupo que o Sérgio coordena lá e brilhantemente coloca as rédeas lá na discussão, porque são profissionais da imprensa, enfim, então tem muitas pessoas que concordam e discordam. E eu coloquei isso mesmo para causar impacto. Para provocar. Para provocar. A discussão. Eu disse, Acácio jogou mais futebol do que Clodoaldo. Evidentemente... Você diz né, em que aspecto? De habilidade, de técnica mesmo? as pessoas se Como é? referem... Mensagens aí, viu? As pessoas se referem ao Clodoaldo como gênio, né? Não é essa associação que as pessoas fazem ao Clodoaldo. E eu realmente acho que ele era um gênio. Sim. Mas eu acho que Acácio era igualmente gênio. Ele só não jogou no Ceará e no Fortaleza para ter esse reconhecimento. Quando eu quero dizer isso, eu quero dizer o seguinte. Se você pegar a história do Acácio no Ferroviário, o Ferroviário teve grandes goleadores que fizeram gols decisivos em Ceará e Fortaleza, que foi Macaco, Pacuti, Luizinho das Arábias, Grande Paulo pacote. César, Zé de Melo, Hamilton Melo. Nenhum desses grandes nomes na história do Ferroviário fez tantos gols como o Acácio em cima de Ceará e Fortaleza. O Acácio fez mais gols no Fortaleza, jogando pelo Ferroviário, do que o Sérgio Alves fez jogando pelo Ceará. Então contra seria o Fortaleza. verdadeiro Carrasco. O verdadeiro Carrasco dos anos 90 era o Acácio. Só que o Acácio era do Ferroviário, a terceira força do futebol cearense. Então a gente tem ali, claro, né, o holofote sempre vai cair mais em Então, cima gostei que você dos botou, outros. ele botou, foi pesado agora, que ele disse não só que joga mais do que o Clodoaldo, jogou mais do que o Clodoaldo, como o verdadeiro Carrasco. Eu não disse que jogou mais do que o Clodoaldo. Isso aí, a provocação do Sérgio Silva é o Mas seguinte. teve um treinador que disse Mas dizer que é melhor, dizer que eu jogou mais, cheguei não? para um treinador aqui, que eu não vou meter o nome dele em polêmica, mas eu perguntei, ele foi treinador dos dois. Dos dois. Aí eu perguntei, quem jogou mais, Acácio ou Clodoaldo? Aí ele olhou para mim, eu fui treinador dos dois. Aí ele pensou, rapaz, olha a resposta dele. O Acácio era fenomenal. Essa foi a resposta dele. E ele sabe que o Clodoaldo foi fenomenal também. O que eu tô colocando aqui é que Acácio tem que ser reconhecido Sim. como um gigante dos anos 90 na história do Ferroviário e do próprio futebol cearense. Coisa que às vezes não é. Hoje é um aposentado, né? Bem de vida, graças a Deus. Montou um comércio, enfim, teve um negócio em Feira de Santana. Veio para o Ferroviário por intermédio de indicação do pai do Lula Pereira, quando o Lula Pereira era treinador do Ferroviário. Fez uma história maravilhosa, jogou no Vasco, né? Pouca gente sabe disso, jogou no Vasco, tinha como concorrente da posição dele somente o Juninho Pernambucano, acabou jogando menos, mas na história do Ferroviário ele foi gigante, em nível de Hamilton Melo, em nível de Coca-Cola, Edmar, Simplício, esses grandes nomes do Ferroviário. Não precisa ficar constrangido de dizer que ele foi genial, não, porque no final de semana agora eu ouvi um comentarista de uma emissora gigantesca aí dizendo que o Alan Patrick é genial do Internacional. Aí, a gente tem que lembrar o Ariano Suassuna, né? A gente trabalha com a língua portuguesa. Quando diz que ele é genial, qual é o adjetivo a usar para outro, né? Melhor. Ô, Diga Caio, aí, Tom. se perguntasse um comparativo também, a percepção do Evandro como torcedor, claro que menos polêmico do que essa, né? Mas até trazendo sobre o comparativo dos dois momentos gloriosos recentes do Ferroviário, né? 2018, 2023. Cariús ou Ciel? Os dois. Nenhum mais, Aí nenhum em menos. cima do muro, Não, né? eu quero os dois no meu Sério? time. Eu quero os dois no meu time. Mas se tiver que escolher um, Edson Carius. por Né? quê? Porque eu acho que o Edson Carius ele veio preencher. Primeiro que em 2018 o Ferroviário estava com 23 anos que não era campeão de nada. Nem de campeonato na esquina, na calçada. Não ganhava nada. E após o estadual ruim, não tinha nada para E não tinha nem perspectiva. Não tinha nem perspectiva. Ou ele ganhava a vaga, o acesso para o outro ano, ou ele não tinha nem calendário em 2019. E Edson Carius veio, né, entrou e, enfim, foi artilheiro, fez gols decisivos, preencheu uma lacuna na história do Ferroviário que não existia desde Acácio, que a gente estava falando lá, que é o cargo de ídolo do Ferroviário.
Teve jogos, se você pegar as estatísticas hoje do Ferroviário, tem aqui em uma das páginas, o Edson Cariús é o 11º maior artilheiro da história do Ferroviário. O Ciel agora está construindo uma história. É ídolo? É. O Ciel foi fenomenal esse ano. Desigual o que ele fez. Eu acho até que ele foi mais emblemático e performático do que o próprio Cariús em 2018. Por isso que na hora que você perguntou, eu disse, os dois. Eu quero os dois. Mas complementam. Se eu tivesse que colocar eu colocaria o Edson Cariús. Inclusive já me perguntaram, porque o Ferroviário alguns anos atrás fez a seleção de todos os tempos. E o camisa 9 da seleção de todos os tempos é o Pacuti. E aí, que inclusive também teve um livro lançado esse ano sobre o Pacuti, né? Lá na Praça de Ferreira, enfim, vários jogadores do passado estiveram lá. E me perguntaram, será que Cariús não entra no lugar do Pacuti na seleção de todos os tempos? Aí eu disse assim, não entra. Eu acho que Pacuti foi maior do que Cariús na história do Ferroviário. Mas na história recente, eu acho que Cariús ainda foi maior do que o Ciel. Embora o Ciel seja gigantesco e tenha ainda aí uma temporada inteira pela frente para aumentar os números deles. Hoje, o Ciel é o 51º maior artilheiro da história do Ferroviário. E o Edson Cariús é o 11º. E o Edson Cariús agora está no Botafogo de Ribeirão Preto, próximo adversário do Ceará. Exatamente. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor do Vozão, e já sabe, né? Fique de olho sempre no Edson Cariús, que é perigosíssimo. Depois de ter Homem de jogado ataque. a Copa Sul-Americana pelo Taquari do Paraguai. Junto com o Valdeci, que ainda está lá. Exatamente. Perfeito. Evandro Ferreira Gomes, e para... Olha aí, ó, 12h38, passa rapidamente. Que conversa gostosa, né, rapaz? O Evandro foi meu professor, inclusive. Quer dizer, foi não, professor, para mim, nunca deixa de ser. Por isso que eu sempre chamo o Evandro de professor. Queria que, para encerrar nossa conversa aqui, você resgatasse alguma história bacana do Ferroviário, para, enfim, encerrar com... Usar um chavão, né? Um chave de ouro aqui. Escalasse a seleção, o time de todos os tempos. Aí ele complicou. Eu quero só uma história. Ele é historiador, ele é pesquisador. Fique à vontade. Vamos lá, Marcelino no gol. Ah. Lateral direito, eu vou colocar o Lucas Mendes, lateral direito de 2018. Zagueiro, Luiz Paes, que foi meu professor no Colégio Marista, professor de física. Não dizia pra ninguém que era o professor, que ele tinha sido jogador. Marista, então, também, Estudei no Colégio Marista, a vida inteira. Quarta zaga, vamos colocar aí o Celso Gavião, que é o maior zagueiro artilheiro da história do Ferroviário. Lateral esquerdo, Marcelo Veiga. Foi a primeira vez que eu vi o Ferroviário campeão, foi com um gol dele, gol do título dele, não só pelo gol, mas pelo que ele jogou naquela temporada. Cabeça de área, não tem como não botar ali no meio de campo Coca-Cola, Lima, que jogou na Roma da Itália, né? E Acácio, sem dúvida alguma, Acácio. Edmar, não. Edmar, não. Edmar, eu não vi o Edmar jogar, né? Mas eu sei da importância dele na história do Ferroviário, mas eu colocaria Coca-Cola, Lima e Acácio. Na frente, Mazinho Loyola, Pacuti, como eu defendi. Acho que o Pacuti foi maior na história, o maior centroavante da história do Ferroviário. Depois dele, acho que Zé de Mello. Depois, esses outros que eu comentei, Edson Cariús, enfim. E na frente, na ponta esquerda, um jogador que me deu muitas alegrias, que fez uma dupla infernal com um jogador pernambucano chamado Betinho, que, aliás, o Betinho poderia até estar perfeitamente nessa seleção, que foi um dos maiores ídolos que eu tive no Ferroviário, mas o ponto esquerdo desse meu time é Jorge Veras. Jorge Veras. Por conta do que ele fez no Ferroviário em 82 e 83. Perfeito. Quer resgatar alguma história boa assim? De repente, aquela que lhe convenceu a ser torcedor do Ferroviário, ali com 8 anos de idade? Eu comentei, inclusive, Caio, recentemente, eu comentei, vai ter um filme sobre o Castelão, né? O governo do estado está organizando um filme sobre 50 anos do Castelão, e eu contei essa história. A primeira vez que eu fui num estádio de futebol, eu me lembro bem dessa história, foi no dia 5 de outubro de 1980. E eu não sei porque eu pedi para ir para esse jogo, porque meu pai não torcia Ferroviário. Tá? Meu pai era de uma família que tinha identificação com o Ceará. Eu sei que o normal na casa das pessoas é o filho torcer o time do pai. Na minha casa, foi o pai que acabou torcendo o time do filho. Até para não ver o filho sofrer, como a gente sofria tanto ali em alguns períodos da história do Ferroviário. Então, o que aconteceu? Nesse dia, eu contei essa história no filme do Castelão, eu fui para um clássico das cores, certo? Na época em que o Castelão tinha acabado de ser reformado, aquele anel superior tinha sido preenchido, tinha umas torres de iluminação de ferro, o jogo começava às 5 horas da tarde, ou seja, o segundo tempo todo era no escuro, por conta dos holofotes, que eram bem apagados e tal.
E o Ferroviário com seu uniforme tradicional, o Fortaleza com seu uniforme tradicional, o clássico das cores, o gramado verdinho, as redes amarelas, aquelas redes me chamavam a atenção, rede amarela, acho que é um dos poucos estádios do futebol brasileiro que tinham as redes amarelas. E o goleiro do Fortaleza, todo de azul, Sérgio Monte, e o goleiro do Ferroviário, todo de verde, o Salvino. E aquilo ali, aquelas cores todas misturadas, e a rede amarela, me deu uma ideia assim, de que aquilo ali realmente era um lugar que eu queria estar pelo resto da vida. Foi a minha primeira identificação com o Ferroviário, influenciado talvez por um amigo da minha rua, que aí eu cheguei e falei pro meu pai, eu quero que você me leve no jogo. E ele me levou todos os anos, todos os jogos da década de 80. Quando eu completei 18 anos, ele me deu a chave do carro e disse, agora você pode ir só. Nunca mais ele pisou no estádio. Que maravilha, que maravilha. Evandro, pois, muito obrigado aqui pela presença, né? Sempre uma honra recebê-lo por aqui com o Almanaque do Ferrão. Obrigado, Caio, obrigado pelo espaço, obrigado, Tom, obrigado, Sérgio. Espero que o Sérgio não continue a conversa lá no grupo sobre a Cássio e Clodoaldo, mas Só coloquei o time. se continuar, eu vou bater nessa tecla. Agradeço a todos vocês, um abraço, obrigado aí, todo mundo que tiver interesse no Almanaque do Ferrão. É só procurar lá no almanacdoferrão.net, com o endereço mais fácil, e ver as informações lá. Perfeito, então, 12h43, esse é o Bate-Pronto, apenas começando. Vamos até as 2 da tarde, conversando ainda muito já sobre Fortaleza, que pega hoje o Atlético Mineiro, tem Ceará também, assunto hoje. Mande sua mensagem, 981-11-3787, que na volta a gente ouve a galera também, abrindo espaço para a galera que acompanha o Bate-Pronto. Intervalo, a gente volta já.